O São Paulo é um time gigante, com 6 Brasileirões, 3 Libertadores e 3 Mundiais. Mas uma taça não tinham, a Copa do Brasil. Já tinham disputado a Copa do Brasil mais de 20 vezes e a única final que jogaram tinha sido em 2000, quando ficaram com o vice. Mas agora o São Paulo fez história com uma campanha gigante, eliminando timaços e levantando em sua própria casa a tão sonhada taça que faltava. Então nesse vídeo vamos ver a trajetória completa do São Paulo até a conquista da Copa do Brasil, desde o Ituano, o primeiro adversário, até a final. E se hoje o técnico é o Dorival Júnior, quem começou a temporada de 2023 no comando era ele, o Rogério Ceni, que pediu contratações muito importantes para a trajetória. Logo no dia 1º de janeiro já chegou o volante Gabriel Neves do Nacional do Uruguai, goleiro Rafael, comprado do Atlético Mineiro, e Wellington Rato do Atlético Goianiense. Depois veio o zagueiro Alan Franco, o ponta David do Inter e o lateral Caio Paulista. Craques que se juntaram a Caleri, Rodrigo Nestor, Luciano, Rafinha e companhia. Mas se você acha que começaram a temporada com tudo, logo no Campeonato Paulista foram eliminados pelo Água Santa, um balde de água fria. Mas ainda tinha muita coisa a disputar e no começo de abril o São Paulo descobriu quem seria o seu primeiro adversário na Copa do Brasil, o Ituano. O São Paulo foi colocado direto na terceira fase da Copa do Brasil por terminar o Brasileirão em nono, enquanto que o Ituano tinha passado do Princesa dos Solimões, do Amazonas e do Ceará. E detalhe, sem vencer nenhum no tempo normal. Aí quando começou o jogo no Morumbi, o Ituano mostrou uma baita organização e o São Paulo simplesmente não conseguia criar. Teve que dar muito chute de fora da área e a melhor oportunidade foi quando o zagueiro tirou sem goleiro. Eles tinham mais posse, só que errava muito e acabava dando oportunidades pro Ituano contra-atacar, que também não passava do goleiro Rafael. Então com só 2 finalizações certas do São Paulo no gol, não conseguiram dar muito perigo e em pleno Morumbi a partida ficou em 0-0. Uma atuação fraca do time do Rogério Ceni, que quando o juiz apitou foi literalmente vaiado pela torcida. A coisa não estava boa e a classificação ia ser decidida na casa do Ituano. E essa vaia toda, somada aos resultados ruins, fez a diretoria tomar a decisão de, antes mesmo de chegar a partida da volta, demitir o Rogério Ceni. Depois de 1 ano e meio, o São Paulo ia ter um novo treinador. Aí não demorou e no dia seguinte da demissão já anunciaram um novo técnico, o atual campeão Dorival Júnior. O Dorival, o atual campeão continental e da Copa do Brasil, agora era técnico do São Paulo e ia comandar o time para a partida da volta. Aí no estádio Novelli Júnior e em Itu, o São Paulo começou muito diferente. Foi para cima, meteu pressão e fez literalmente um ataque contra a defesa. Deu mais finalizações do que na partida anterior toda e o Ituano só sabia se defender, mas ela sempre parava no goleiro. E no segundo tempo a dominância continuou, mas continuou também a dificuldade de colocar ela para dentro. Até que aos 17 da segunda etapa entrou em campo o Wellington Rato, e foi uma substituição precisa do Dorival, porque 1 minuto depois de entrar em campo ele recebeu, levou para a perna esquerda e de fora da área bateu no cantinho. Depois de uma partida e meia, finalmente abriram o placar, e na sequência o Ituano não fez mais nada. Então depois dos 8 minutos de acréscimo, o juiz apitou e o São Paulo passou 1-0 no agregado e estavam nas oitavas. Foi sofrido passar o Ituano, hein? E para saber o adversário do São Paulo na próxima fase ia ser feito um sorteio. Podia cair contra qualquer um, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, etc. Mas o sorteado foi um time do Nordeste, o Sport. O Sport estava ali depois de eliminar o Coritiba por 5-3 no agregado, meteu muito gol. Aí o primeiro jogo ia ser na Ilha do Retiro e um fato impressionante é que o Sport até aquele momento estava invicto em casa há mais de 1 ano. Então começou o jogo e o negócio ficou bem equilibrado. O São Paulo tinha mais posse, mas o Sport também atacava e chegou a levar perigo. No chute do Wagner Love, o Rafael teve que fazer uma defesaça no cantinho. Aí o segundo tempo parecia que ia ser do mesmo jeito. Até que o meia Fabinho do Sport faz uma falta por trás, toma o segundo amarelo e é expulso. Isso acabou com a defesa deles. Logo 10 minutos depois, o Luciano recebeu um passe e caindo, deu um chute jogando pra dentro do gol. 1-0. O Luciano tinha acabado de entrar em campo e já marcou. Depois o Sport não conseguiu reagir, o São Paulo só meteu pressão e no finalzinho com o passe do Caleri, Marcos Paulo só empurrou pra dentro fazendo o segundo. 2-0 fora de casa. Parecia que a classificação estava garantida. No Morumbi era só não perder por 2 gols. Parecia uma tarefa fácil. Aí no primeiro tempo, jogando em casa, o São Paulo aproveitou os espaços do Sport e fez o goleiro trabalhar. Até que Michel Araújo tabelou com o Luciano, entrou na área driblando, deixou o zagueiro no chão e tocou por cima do goleiro. Cara, que golaço! Agora o placar agregado tava em 3-0. Sabe o que lembra? Aquele gol do Messi deixando o Boateng no chão. A torcida já tava comemorando a classificação. Aí antes de acabar o primeiro tempo, veio o
primeiro erro. Num chutaço, o goleiro Rafael acaba dando sobra e Alisson Cassiano marca. 3 a 1 agora. Isso fez o Sport acreditar e no segundo tempo, no escanteio, a bola caiu na cabeça do Sabino, que desviou pra dentro. 3 a 2. Depois o São Paulo até conseguiu se defender melhor, mas chegando no final o Sport cresceu e aos 49 do segundo tempo tem outro escanteio e Sabino marca de novo. Terceiro gol do Sport para empatar o agregado. 3 a 3. O que antes parecia decidido agora ia pros pênaltis. Que decepção. Mas mesmo tomando esse empate frustrante, nos pênaltis os São Paulinos foram marcando todos e o goleiro Rafael pegou uma cobrança. Então o São Paulo ganhou por 5 a 3 os pênaltis e avançou de fase. Mano, que sufoco. O São Paulo agora tava nas quartas e para definir os confrontos foi feito um outro sorteio. E assim, o São Paulo é um time que recentemente estava até acostumado a passar das quartas. Chegaram nas semis de 2020 e semis de 22. Mas o adversário que caiu era simplesmente o atual campeão brasileiro e um dos favoritos ao título, o Palmeiras. Ia ser o clássico choque rei e no retrospecto os São Paulinos não estavam nada bem. Dos últimos 7 confrontos com o Palmeiras, o São Paulo só tinha ganhado um. E um mês antes de se enfrentarem na Copa do Brasil pelo Brasileirão, tomaram 2 a 0 em casa. O Palmeiras era de fato o favorito. Então os dois times foram pro Morumbi e logo de início o jogo se mostrou bem equilibrado. Ninguém conseguiu marcar e o primeiro tempo acabou empatado. Aí no intervalo o São Paulo teve um problema. O Caleri e o Luciano tiveram que ser substituídos por lesão. Perderam literalmente o 9 e o 10 do time. Mas mesmo sem eles, no segundo tempo tiveram chances boas. Até que aos 38 do segundo tempo, o Wellington Rato passa para Rafinha, que de primeira manda no ângulo. A bola foi desviada no meio do caminho e ficou impossível do Everton pegar. Então o São Paulo derrotava o Palmeiras por 1 a 0 e ia pro Allianz Parque com vantagem. Mais uma vantagem pequena. Aí na semana seguinte foram pro estádio do Palmeiras e pro alívio dos São Paulinos, o Caleri e o Luciano já estavam de volta. Aí agora o Palmeiras começava atrás do placar. Então na primeira oportunidade já foram pra cima metendo pressão. Até que aos 34 minutos o lateral do Palmeiras, Piquerez, cruza mal, ela vai torta e acaba indo no gol. O goleiro do São Paulo não se ligou e o Palmeiras marcou, aquele famoso gol sem querer. No lance de sorte, o Palmeiras empatou e agora ia ter um segundo tempo inteiro pela frente. Mas o São Paulo voltou mais organizado e com alguns minutos de bola rolando, o lateral Mike afastou mal, ela caiu para Luciano, que passou pro Caio Paulista, ficando na cara do Everton e marcando. 2 a 1 no agregado. Depois o Palmeiras não conseguiu se encontrar, tinha que ficar apelando para chute de fora da área e depois numa cobrança de falta o São Paulo quase fez outro. O Caleri deu uma cabeçada indefensável, só que o juiz marcou falta de ataque. Mas se ali não valeu, no finalzinho da partida em uma tabela com o Juan, David correu sozinho, bateu e fechou o caixão. 2 a 1 na volta, 3 a 1 no agregado e o São Paulo tava na semifinal. Derrubou um gigante e mostrou realmente que tava ali pra fazer história. Faltava passar por só mais um time pra alcançar a decisão. E a única final de Copa do Brasil que o São Paulo tinha jogado era na edição de 2000, ainda quando tinham Edmilson e Raí. Mas agora tinham a chance de ir mais uma vez e pra isso iam fazer o clássico majestoso contra o Corinthians. O Corinthians era o atual vice e tinha praticamente o mesmo elenco que chegou na final do ano passado, com Yuri Alberto, Roger Guedes e Renato Augusto. Ia ser difícil. Então no primeiro jogo na Neoquímica Arena, os dois times começaram mais se estudando sem fazer muita coisa. O São Paulo dominava o meio campo, mas só conseguia dar chute de fora da área. Aí logo depois da volta do vestiário, o Corinthians ataca, a bola pega no zagueiro e vai pro Maicon, que passa pra Renato Augusto chutar de fora da área no cantinho. Uma finalização muito precisa pra abrir o placar. Só que logo veio a resposta. O Luciano recebeu na entrada da área, levou pro pé esquerdo e deu um chutão que pegou na trave e entrou. Ela não ia entrar, mas rebateu nas costas do Cássio. Que azar. Tanto que o gol, na verdade, foi registrado como contra. Pois é, pro São Paulo, um empate na Neoquímica Arena era praticamente uma vitória. Até que aos 35 do segundo tempo, a bola é cruzada na área, Caio Paulista falha e cai nos pés do Renato, que chuta e faz o segundo. 2 a 1. O Corinthians vencia o jogo e ia agora com vantagem. Será que mais uma vez o São Paulo ia cair sem chegar na decisão? Aí essa partida foi dia 25 de julho e a volta seria só no meio de agosto. Então o São Paulo movimentou o mercado de transferências, deixando todo mundo surpreso quando chegou no Morumbi ele, o James Rodrigues. Mas mais impressionante foi o que aconteceu dias depois, quando aterrissou em São Paulo o cria da base Lucas Moura. Depois de uma década jogando na Europa pelo PSG e pelo Tottenham, o Lucas Moura voltou pro São Paulo vestir a camisa 7. Então quando chegou
a hora de enfrentar o Corinthians na partida da volta, o Dorival colocou o Lucas nos titulares. Aí nesse 16 de agosto, os dois times foram a campo e a torcida do São Paulo lotou o Morumbi, com 62 mil pessoas fazendo uma festa impressionante. O São Paulo só tinha um objetivo em mente: fazer gol. Já começava perdendo, então tinha que ir pra cima. E meu amigo, foi uma pressão gigantesca. O Corinthians tentava se segurar como podia, mas rapidinho, aos 12 minutos, a vantagem sumiu. Numa saída de bola errada do Cássio, o Wellington Rato recebeu, foi levando e de perna esquerda deu um chutaço no ângulo. Mano, um chute indefensável, tava tudo igual. Mas pros corintianos piorou, porque no primeiro tempo ainda o Lucas Moura mostrou pra que veio. Cruzou na cabeça do Wellington Rato, que devolveu pra sua chegada dentro da área e fez o segundo. Ele entrou com bola e tudo, jogou o Cássio lá pra trás e virou o agregado. Muitos reclamam de mão na hora que ele caiu, mas o VAR confirmou o gol e no primeiro tempo ainda os caras já cumpriram o objetivo. Aí na sequência continuaram indo pra cima e por muito pouco não fizeram outro. E no segundo tempo também, tiveram muita chance desperdiçada, podiam ter feito mais. No final o Corinthians até cresceu na partida, por pouco não fez o seu também, mas ninguém mais marcou e pela primeira vez em mais de 20 anos, o São Paulo tava na final da Copa do Brasil, 2000 e agora 2023. Então só mais um adversário separavam eles do tão sonhado título da Copa do Brasil, uma taça que nunca tinha sido conquistada por nenhum São Paulino, era que faltava. Mas se o São Paulo tava ali na sua segunda decisão, o time que ia enfrentar era simplesmente o atual campeão Flamengo. O Flamengo já ganhou 4 taças e estava em busca da sua quinta, disputando sua, acredite, nona decisão. Era a nona vez que chegava na final, olha isso. Além de ser também o time com o maior investimento do Brasil, com o elenco mais valioso. Então depois de passar por Palmeiras e Corinthians, enfrentar o Flamengo seria um desafio incrivelmente difícil. E a primeira partida era no Maracanã, então a torcida do Flamengo fez uma festa com um baita mosaico. Era o duelo de dois gigantes, mas o São Paulo podia ficar, sei lá, nervoso por jogar na frente da torcida adversária. No primeiro tempo, jogou como se estivesse em casa. O Alisson dominou o meio campo, o Lucas Moura fazia arrancadas e os São Paulinos chegavam com perigo. O Flamengo estava desorganizado e o São Paulo foi superior na posse de bola, mas faltava ser preciso na finalização. Até que aos 45 mais um, quase indo pro vestiário, o São Paulo deu o golpe. Caio Paulista tocou para Nestor, que cruzou na cabeça do Caleri para abrir o placar. Um cabeceio indefensável para coroar o primeiro tempo, 1-0. O São Paulo estava tão pistola que deixou o campo antes de acabar. Aí quando chegou a segunda etapa, o Flamengo melhorou bastante, enquanto que o São Paulo adotou uma forma mais defensiva. Mas o goleiro Rafael foi pouco exigido e no fim o Flamengo não conseguiu marcar. Então os paulistas saíram com uma vitória gigante em pleno Maracanã por 1-0. A primeira tarefa foi cumprida e com maestria. E nunca na história da final da Copa do Brasil que um time que ganhou fora de casa perdeu a taça. Mas não podiam nem pensar em comemorar antes da hora, porque o adversário ainda era o Flamengo com sangue no olho. E outra, pra partida da volta iam contar com a Arrascaeta, que não tava na ida e podia fazer toda a diferença. Então nesse domingo ensolarado do dia 24 de setembro, o São Paulo tava a só 90 minutos de fazer história. E a torcida, que esgotou os ingressos do Morumbi em poucas horas, fez uma festa incrível, empurrando o time do Dorival, com direito até da esquadrilha da fumaça passando por cima. Aí começou o jogo e o Flamengo, precisando marcar, fez o que a sua torcida esperava, foi pra cima. Logo aos 30 segundos de jogo, o Pedro recebeu na frente e ficou na cara do goleiro, mas dominou a bola muito longe do pé e chutou já em cima do Rafael. Aí se o São Paulo precisava se defender mais do que tudo, logo aos 7 minutos de jogo o zagueiro Arboleda sentiu a coxa e não teve jeito, precisou ser substituído. Não começou bem. Depois de alguns minutos o Flamengo teve outro lance muito perigoso, quando o Gerson ficou na cara e ela pegou no pé do Rafael. Nesse início o Flamengo atacou muito, parecia só questão de tempo de marcar, mas depois o São Paulo conseguiu assumir as rédeas de novo, sem levar muito perigo. Teve um cabeceio fraco do Caleri, um chute de fora da área do Rato e o Lucas de bicicleta deu um chute pra fora, raspando a trave. Até que aos 43,5 o Gerson passa pra Pedro, ele vai levando e passa pra Pulgar, que dá um chutão pegando na trave no Bruno Henrique e entrando. O Bruno Henrique tava no lugar certo e fez o gol de empate, agora o agregado tava em 1-1. Muita gente achou que já era pro São Paulo, tinha um segundo tempo inteiro e tava tudo igual, mas não deu tempo dos flamenguistas comemorarem muito, porque antes de chegar no vestiário, o Wellington Rato sofre uma falta e no último minuto da primeira etapa o São Paulo tem a chance de jogar a bola na área. Então ela foi levantada, o goleiro dá um soco e acontece isso. Cobrança o São Paulo com o Wellington Rato, tome levantamento, Caleri segunda trave, saiu Rossi, a bola voltou, tentou Nestor pro gol! Gol! Do
Vitor faz um golaço pra colocar o São Paulo na frente de novo. 2-1 no agregado. Mano, que míssil que ele mandou pra jogar a pressão de volta pro lado do Flamengo. Então na segunda etapa o Fla precisava muito marcar, mas a defesa do São Paulo tava muito sólida e não deixava ter muito perigo. O São Paulo conseguiu impor sua velocidade de jogo. Aí até quando o Gabigol entrou não conseguiu fazer muita diferença, e a melhor oportunidade foi os 50 minutos, quando Ayrton Lucas foi levando na frente da área e deu um chute, mas parou no goleiro Rafael. Então depois de 8 minutos de acréscimo, o juiz apitou e pela primeira vez na história o São Paulo Futebol Clube era campeão da Copa do Brasil. Acabou o meme, o time do Dorival Júnior com Caleri, Nestor, Wellington Rato, Alisson, Caio Paulista, Rafinha, Rafael, Lucas Moura e companhia entrou pro livro de história e colocou no hall de títulos a taça que faltava. Foi uma campanha realmente incrível. Em 10 partidas foram 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 13 gols feitos e 7 sofridos. Passando pelo Ituano, o Sport, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Derrubaram gigantes para serem coroados campeões de uma forma incontestável. E Lucas Moura, cara, saiu do São Paulo em 2012, logo depois de ganhar a Sul-Americana, e agora voltou ganhando a Copa do Brasil. Esse tá na história do clube. Agora o São Paulo conquistou literalmente todos os títulos possíveis. 6 brasileiros, 3 Libertadores, 3 mundiais, uma Sul-Americana e agora a Copa do Brasil. Que time gigante. E aí, o que você achou desse vídeo? Quer que eu faça a trajetória de algum outro time? Comenta aí embaixo. E dá uma olhada nos outros vídeos que já postei. Tenho certeza que tu vai gostar muito. Dá uma conferida. Então, beleza? Valeu e tchau!